novos ônibus da Real Bus, equipados com DVD, toalete, Wi-Fi, carregador para celular, elevador para cadeirante, ar-condicionado, poltronas em couro e muito mais para o seu conforto. Viaje com segurança e pontualidade em novos horários. Real Bus, transportando vidas e sonhos. Agradecer por tudo que fizeste a mim. Não merecedor, mas provaste o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não expressam a minha gratidão. Olhe pra mim, tudo que sou e o que almejo ser, a quem eu devo tudo a ti. A Deus, cante conosco, seja glória, cante. A Deus, seja glória. A Deus, seja glória por tudo que fez por nós. Com seu sangue, aleluia, com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja glória para sempre, amém. Quero viver para ti, sua vontade obedecer. Aqui, ó, isso, um aplauso, as ovações, parabéns, eu receber do Calvário irei me gloriar. Com seu sangue, aleluia, com seu sangue lavou-me, seu poder levantou-me. Por isso, a Deus
vontade, eu quero e preciso obedecer. E se o aplauso eu receber do Calvário, me gloriar com seu sangue, lavou-me. Por isso, a Deus seja glória para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Espero que você, telespectador, internauta, tenha sido profundamente abençoado através deste belíssimo e inspirado hino interpretado pelo cantor Vitorino Silva. Estamos juntos nessa manhã de terça-feira, hoje 16 de agosto. Sem perda de tempo, fiquemos com a segunda parte desta reflexão para sua edificação. Depois que o homem saiu da presença de Deus, desprezou a Deus e não quis mais acordo nenhum com Deus, agora o homem criou o seu próprio Deus. E lá no Salmo 115, nós vamos encontrar o salmista dizendo que aqueles que adoram imagem de escultura, que adoram ídolos, que faz de um pedaço de pau, um pedaço de ferro, um pedaço de bronze, um pedaço de estopa em forma de um Deus e de pau, seja lá de pedra, de que for, tornem-se semelhante a eles, porque eles têm boca, mas não falam, têm pés, mas não andam, têm mãos, mas não apalpam, têm olhos, mas não enxergam, têm ouvidos, mas não ouvem. Tornem-se semelhante a eles os que adoram e tantos quantos confiam. Eu era um adorador de um ídolo, e na condição de adorador de um ídolo, eu era um barro, era um caco quebrado. Você também que está sentadinho aqui, quantos de nós adorávamos a ídolos? Quantos de nós tínhamos nossos deusezinhos com D minúsculo? Você que está em casa, talvez eu esteja falando a alguém que tem um oratório lá na sala, cheio de santo, entre aspas, cheio de imagem de escultura, que é maldição diante de Deus, para aqueles que adoram, e é maldição também para a sua família. Eu estava agora em Tavares, semana passada, e nós estávamos comentando algumas visitas, quando a gente faz naquela região do sertão principalmente. A gente chega em certas casas, tem tanto boneco de pendurado nas paredes, tem tantos santos, entre aspas, oratórios e mais oratórios, e imagem de todo tamanho. Você veja a que ponto o homem chegou, desprezou o Criador, desprezou aquele que criou conforme a sua imagem e semelhança, e agora está adorando a ídolos feitos com as suas próprias mãos. Isso é maldição. Então Isaías, nesse capítulo 44, versículos 9 a 20, ele mostra que o barro prostituiu-se com os ídolos e desprezou o autor da sua vida, deixou de honrar o Senhor e passou a venerar a criatura, conforme Paulo escreve aos Romanos capítulo 1, verso 18 a 32. Eu vou ler para vocês que vale a pena a gente ler essa passagem, Romanos capítulo 1, verso 18 a 32. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, desde a criação, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas.
Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagens de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também deixaram o contato natural da mulher e se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Essa é a biografia do homem que se tornou um vaso quebrado, uma botija quebrada. É exatamente isso aqui. Esse é o caráter do homem sem Deus. Essa é a situação e a história da humanidade desde a queda, para aqueles que continuam ainda caídos nos seus delitos e pecados. Então Deus, como artesão, tem muitas maneiras de trabalhar e tratar com esse barro, com o intuito de resgatá-los. Deus tem uma maneira de trabalhar. E aí é que muita gente às vezes não entende. E muita gente às vezes murmura contra Deus e blasfema contra Deus. Poderíamos, irmãos, imaginar que muitas vezes, para que o homem realmente pare um pouquinho e veja suas limitações e reconheça que não é nada, é como uma folha caída levada ao vento, como diz a letra de um outro hino. É como uma folha seca levada ao vento. Deus permite que muitas vezes as provações, as lutas, as tribulações, perseguições, doenças, a exemplo do que nós estamos ainda saindo e convivendo com a Covid, doenças como agora nós estamos vivendo com uma nova praga, uma nova peste chamada varíola dos macacos. Então, Deus muitas vezes está usando esses fatos, esses acontecimentos, tsunamis, terremotos, desastres, enchentes, tempestades, para ver se realmente esse barro acorda. Esse barro acorda, desperta. Porque o homem está vivendo como se Deus não existisse, como se Deus não estivesse a par do que está acontecendo. A Bíblia diz que Deus, do alto da sua morada, Ele se encurva para ver todos os moradores da terra. Que Deus maravilhoso, não é? Conhece todos os nossos nomes e sabe quantos cabelos existem em cada cabeça de cada criatura. Isso é que é um Deus maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, meus irmãos, isso tudo são meios pelos quais o homem passa a conviver com aquilo que não tem esperança
de que haja solução se eles não buscarem no Deus que criou os céus e a terra, no Deus que criou o homem conforme a sua imagem e semelhança, no Deus que deu forma ao homem como barro. Porque ele vai bater em muitas portas, vai buscar ajuda e socorro nos seus deuses com D minúsculo, e nenhum deles vai socorrê-los, porque tem boca, não falam, olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, garganta, mas não falam, som nenhum lhe sai da garganta, tem pés, não andam, tem mãos, mas não apalpam. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, tantos quantos o adoram. Para a gente entender como Deus permite às vezes as coisas acontecerem, nós encontramos no Velho Testamento, no livro do profeta Daniel, que é um dos profetas maiores, uma experiência que um rei chamado Nabucodonosor teve, por causa de um sonho. Ele teve um sonho, e chamou os mágicos, chamou os sábios, para que decifrassem o sonho, e os sábios queriam que ele dissesse como era o sonho, para poder eles interpretarem. E Nabucodonosor disse: não, eu quero que vocês decifrem o sonho que eu tive, como se eu tivesse contado a vocês, em outras palavras, e depois vocês me deem o discernimento. E nenhum deles conseguiu. Nenhum. E ele então estava tão irado, tão revoltado, que ele disse: vou mandar matar todos os sábios, todos os adivinhos, todos esses homens que não tiveram como me ajudar a decifrar o sonho. E quando Daniel soube disso, Daniel se apresentou e disse ao rei Nabucodonosor: o mistério que o rei exige, nem cantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois faz saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as tuas visões na tua cabeça, quando estáveis no teu leito, são estas revelações que Deus passou a lhe dar. Está lá no livro de Daniel, capítulo 2, versos 27, 28 e 29. Pastor, qual foi esse sonho? Como foi esse sonho? Uma imagem grande de escultura, cuja cabeça era de ouro fino, o peito e os braços de bronze, aliás, de prata, desculpe, de prata, as pernas de ferro, e os pés de ferro, e as pernas de ferro, e os pés de barro, e barro não se une com ferro, não há ligação. E aí nessa visão, Daniel disse: olha, veio uma pedra do céu, bateu no pé que estava formado de ferro e barro, e a estátua caiu e ficou só os pedaços no chão, ficou como um pó que encheu toda a terra. É que Nabucodonosor tinha mandado fazer uma estátua, para que ele, em forma de ídolo, de adoração, de imagem, fosse adorado. E por causa disso, Deus disse através de Daniel: olha, essa imagem que você construiu, que você edificou, para engrandecer o seu reino, quando for destruído, representará 4 reinos, que foram destruídos por aquela pedra que veio e bateu no pé que estava junto com o barro, e foi grande a sua queda. E os reinos serão o Medo-Persa, o reino babilônico, o reino grego e o reino romano. E o reino romano durou do ano 30, na época de Cristo. O reino grego romano foi dos anos 330 até o reino romano.
E o ano babilônico foi o reino Medo-Persa, do ano 538 a 330 a.C. E o reino babilônico, de 606 a 538 a.C. Tudo isso se cumpriu literalmente. E com mais um adendo aqui: o reino romano será restaurado, porque levantar-se-á um homem que vai realmente ser aquele que vai vir como se fosse Jesus, o anticristo, ou vem contra Cristo, o anticristo, para reinar sobre toda a terra. Esse ídolo, ou essa imagem que foi levantada por Nabucodonosor, teve essa interpretação. Sabem por que o pé era juntado ferro com o barro? Porque o ferro é algo que realmente fala de dureza. Duro, o ferro é duro. Pega uma barra de ferro e veja se você consegue torar. Você não consegue com as mãos. É duro, dureza. Ou seja, aquela imagem que havia sido erigida por Nabucodonosor era resultante de um coração endurecido, que não tinha reconhecimento de que Deus era que deve ser adorado e não o homem. E o barro, para mostrar que o homem tinha que reconhecer sua natureza, sua origem. O homem é barro. E o oleiro é quem sabe destruir aquilo que realmente precisa de ser destruído e desfeito, para que o homem reconheça que ele não é nada mais, nada menos do que barro na mão do oleiro. Então, nesse capítulo 3 de Daniel, nós vemos, irmãos, Deus mostrando: olha, esse ídolo, esse Deus que Nabucodonosor tinha intencionado levantar para ser adorado, para ser venerado, Deus disse: olha, o teu reino será tomado, será entregue ao reino babilônico, medo-persa, greco e romano, e você vai chegar ao ponto de ser como um animal, você vai ficar como um animal jumento, comendo capim, seus pelos vão crescer, você vai ser como um animal. Tamanho foi o juízo que Deus levantou contra o rei Nabucodonosor. Isso se cumpriu no mesmo dia que Daniel fez essa profecia. Está lá no capítulo 3 do livro de Daniel. Porque ele tinha feito aquela imagem e disse que quando as trombetas tocassem, o pífaro, a gaita de fole, a harpa, a cítara, o saltério, todos deveriam se prostrar e adorar. Mas lembremos, irmãos, que só ao Senhor adorarás e só a Ele renderás culto. Por isso que veio o juízo de Deus sobre Nabucodonosor, e ele ficou como um animal lá no meio do mato. E a Bíblia nos diz que ele, quando realmente se viu nessa situação, ele se humilhou e ele reconheceu que ele realmente precisava de receber aquela disciplina para que ele se quebrantasse e reconhecesse o quanto Deus é que deve ser adorado e não o homem. Essa parábola do oleiro, meus irmãos, ensina que o nosso Deus é soberano. Ele é soberanamente absoluto. É o Deus das nações. É o Deus que não age como um déspota e como um tirano, mas Ele está sempre dando uma chance, está dando sempre uma oportunidade para que o homem reconheça que sem Deus ele não é nada. Jesus mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Ele é um rei benevolente, misericordioso, assaz, benigno, sensível à possibilidade que o homem tem de voltar-se para Ele, através do arrependimento, através do quebrantamento, através do reconhecimento de que ele realmente não pode deixar de conhecer e reconhecer que Deus é que é soberano. No capítulo 18 deste livro de Jeremias, no verso 8, o Senhor falou ainda através de Jeremias, dizendo: se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Esse verbo arrepender-se aqui, atribuído a Deus, é o que nós, quando estudamos teologia, tratamos, é uma linguagem
antropomórfica, ou seja, atribui-se a Deus sentimentos meramente humanos. Deus não se arrepende, porque se ele se arrependesse, ele não estaria agindo como Deus. É como se alguém fez uma coisa errada e disse: epa, eu me atrapalhei, eu não devia ter feito isso, eu errei, eu me equivoquei. Isso não acontece com Deus. Essa linguagem arrepender-se, que Deus disse: eu me arrependerei, seria mais feliz a tradução: Deus se sentiu triste, Deus se entristeceu, Deus se constrangeu, Deus não queria que isso acontecesse. Em outras palavras, concluindo, meus irmãos, todos nós somos barro no final das contas. Você é barro, eu sou barro. Tanto é que quando a gente morrer vai ser sepultado. Não fica 24 horas mais, depois de 24 horas tem que sepultar, que vai entrar em decomposição. Agora, preste atenção. Todos nós, em vida, e enquanto estivermos aqui respirando o fôlego da vida, nós fomos feitos barro, renovado, transformado, para que o nome do Senhor seja glorificado. Onde é que o senhor pode mostrar isso na Bíblia, pastor? Romanos capítulo 9, versículo 21. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Porque quando os nossos pais pecaram, desobedeceram a Deus, esse barro desonrou a Deus. Não é que Deus criou um barro para desonrá-lo, mas que o homem, por opção, por escolha, realmente optou por isso. Então, vasos para a desonra são aqueles que ainda até hoje não reconhecem o senhorio de Cristo, não reconhecem a soberania de Deus, não obedecem a sua palavra. E vasos para a honra são aqueles que um dia abriram seus corações, abriram seus entendimentos para dizer: o Senhor realmente é esse oleiro que cuida das nossas vidas, que procura dar a melhor forma possível para que nós vivamos uma vida realmente abençoada, sobre todos os aspectos. E concluindo, Paulo escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, aliás, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, nós encontramos uma explicação para aqueles que realmente estão aqui e deverão viver e andar de tal maneira que você possa agradar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Louvado seja o nome do Senhor. Estou terminando com esse texto. Capítulo 4, 2 Coríntios, versículo 7. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Amém? Irmãos, nós falamos, nós pregamos, nós mostramos que esse barro que somos nós, na mão do oleiro, fomos transformados, fomos moldados, fomos restaurados, fomos regenerados, fomos justificados através do Filho de Deus. E é por isso que nós podemos dizer: Ele quer fazer, através da sua vida, um vaso novo. Amém? Ele quer fazer com que você seja um vaso para a honra e para a glória do seu nome. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, porque é através de Jesus Cristo que nós somos transformados, que nós nos tornamos novas criaturas, e as coisas velhas já passaram,
tudo se faz novo. Deus quer fazer de você um vaso novo. Amém? Para que o seu nome seja glorificado, para que você seja realmente uma bênção nas mãos de Deus, e não seja mais aquele vaso quebrado, estragado, que ao invés de estar sendo útil para a glória do nome do Senhor, está desonrando o nome do Senhor. E eu me refiro àqueles que não querem saber de Deus, aqueles que não querem saber da sua palavra, aqueles que estão valorizando mais um ídolo feito com as próprias mãos do homem, do que o Deus que o criou conforme a sua imagem e semelhança. Que todos fiquem com Deus, um fortíssimo abraço e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Muy cansado estou, mas procuro, Senhor, dele é a voz que eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite a dormir, haverá paz no vale pra